Iremos apresentar todas as funcionalidades do módulo diário de obra. Este módulo, ele tem a finalidade de gerar os relatórios das atividades realizadas em um determinado dia da obra selecionada. Parte das informações utilizadas no diário de obra são provenientes do controle de ponto, onde os funcionários presentes, através do controle de horários, serão utilizados na composição do total de horas normais, horas extras e no resumo de funcionários por funções, quantificando assim os recursos de mão de obra utilizados nas tarefas que serão descritas no relatório. Ao selecionar o mês desejado, uma grade com as informações de horas trabalhadas e número de funcionários será mostrada em primeiro plano. O Sistema Connect, neste momento, monta o relatório diário com as informações básicas do recurso humano disponível no dia. Isso quer dizer que apenas os dados externos ao programa são editáveis, como tarefas, o descritivo adicional, as condições do clima, os veículos utilizados e as imagens captadas das tarefas realizadas no dia. Uma segunda grade apresenta o resumo das funções do dia, feita através da função cadastro da ficha do funcionário. Nesta grade, ao dar um duplo clique na coluna função, será mostrado quais funcionários estão compondo o quadro do dia. Assim, fornecido todas as informações que correspondem ao que foi realizado neste dia, é possível imprimir o relatório diário de obra, com identificação da obra, das funções e dos recursos de equipamentos, as imagens vinculadas e as tarefas realizadas neste dia. Existe ainda a opção de enviar o relatório por e-mail a todos os envolvidos na gestão da obra. Alguns e-mails podem ser inseridos automaticamente, por configuração. Outros são de livre escolha do usuário do sistema. Para editar um RDO e inserir as informações do dia, caso o RDO não tenha uma sequência numérica definida, significa que o mesmo ainda não foi criado fisicamente. Portanto, o primeiro campo a ser preenchido é a sequência numérica. Informado o seu número, o RDO pode ser editado, clicando no botão de edição. Neste momento, apenas as opções de descrição de ocorrências estarão liberadas. Os botões de veículos e imagens serão inibidos. Uma mensagem dizendo que o RDO está sendo editado ficará visível até que o RDO seja salvo ou interrompido a sua edição. O usuário terá permissão de edição do RDO até que outro usuário de nível superior realize a aprovação do documento. Após a aprovação, só será possível editar após a retirada desta aprovação dentro da mesma regra. Na edição do RDO, os campos encarregado e administrativo ficarão disponíveis para inserir outros nomes se necessário. Os botões Tarefas, Adicional e Clima permitem selecionar os campos respectivos, onde uma descrição adequada informará as ocorrências do dia. O usuário tem 68 linhas para o texto em Tarefas. Também no campo Adicional. O campo Clima pode conter uma sugestão, dificuldades provocadas por evento climático que interrompa as atividades. Por padrão, caso não ocorra nenhuma atividade que interrompa as tarefas do dia, apenas um descritivo padrão pode ser inserido. Ao terminar os descritivos, o botão de gravar
deve ser acionado para salvar as informações do banco de dados. Gravados os dados inseridos, as funções anteriores à edição são habilitadas novamente, permitindo sua alteração ou a inserção das informações de recursos que faltam, sendo eles veículos e imagens. A seleção de caminhões e equipamentos que foram utilizados nas tarefas do dia selecionado é simples e intuitiva. Clicando no botão Veículos, o RDO entrará em edição automaticamente, apresentando a situação atual dos caminhões e equipamentos disponíveis para a obra nesta data. Na grade à esquerda, temos todos os caminhões e equipamentos que estão vinculados à obra. Sua apresentação nesta lista depende do período de disponibilidade do veículo. Este período é controlado no Cadastro de Veículos e Cadastro de Obras. Para mais detalhes, assista às videoaulas correspondentes a estas funções. A grade da direita corresponderá aos equipamentos selecionados na lista de disponíveis à esquerda, definindo quais deles foram utilizados nas tarefas do dia. Apenas os recursos selecionados da lista de caminhões e equipamentos utilizados no dia farão parte do relatório diário de obra deste dia. Para transferir recursos da grade de disponíveis para a grade de utilizados, basta marcar os itens desejados e, terminando a escolha, clicar no botão de transferência para que os itens marcados sejam transpostos de uma lista para outra. E no final deste processo, a gravação desta seleção já estará feita no banco de dados, fazendo parte do relatório a ser impresso. Caso algum item foi transferido incorretamente, realize o processo inverso, na grade de utilizados no dia. Marque o veículo que deseja retirar da lista e clique no botão de transferência da mesma grade. O veículo será retirado da lista do dia e voltará para a lista de vinculados, ficando disponível para uma nova alteração, se desejar. A inserção de imagens no RDO consiste de alguns passos importantes. Selecione o RDO desejado do dia, clique no botão Imagens. Em primeiro lugar, deve-se fazer o carregamento de todas as imagens coletadas referente às tarefas realizadas no dia. Estas imagens formarão o banco de imagens do dia selecionado, localizado na parte superior da opção, sendo possível vincular até 30 imagens para este fim. As imagens previamente armazenadas no computador serão localizadas a partir do acionamento do botão de upload de imagens, onde o usuário deve localizar as imagens nas pastas onde elas foram armazenadas. O sistema permite selecionar mais de uma imagem neste momento, no limite já informado de 30 arquivos. Feito isso, clique no botão Abrir desta tela para iniciar o processo. Neste momento, as imagens selecionadas são gravadas no banco de dados com o vínculo adequado à obra e dia selecionados, criando o banco de imagens do dia. Este processo tem certas condições para ocorrer. As imagens devem ter extensão de arquivo JPG, JPEG ou BMP de preferência. Outros padrões podem trazer problemas de compatibilidade com o banco de dados. O tamanho dos arquivos também é relevante. Arquivos acima de 1 MB terão mais dificuldades de serem processados, causando travamentos indesejados com os navegadores Chrome ou Edge. Verifique o aparelho celular ou a câmera digital em uso, configurando adequadamente para utilização na captação das imagens. Ao notar que as imagens estão fora do padrão, programas de edição de imagens servirão para ajustar os arquivos para uso no RDO. Veja a videoaula Convertendo Imagens para saber como proceder nestes casos.
Para eliminar uma imagem do banco de imagens de um determinado dia, basta clicar sobre a imagem que deseja apagar, marcando o arquivo. Mais de uma imagem pode ser marcada para eliminação. Depois de selecionadas as imagens, acione o botão de exclusão no lado esquerdo do banco de imagens. As imagens selecionadas serão deletadas do banco de imagens do dia definitivamente. Para recuperar as imagens deletadas, caso tenha feito incorretamente a exclusão, uma nova importação do arquivo é necessária. Se a imagem a ser deletada do banco de imagens já faz parte do vínculo com o RDO, este vínculo precisa ser desfeito. Isso ocorre marcando a imagem desejada e acionando o botão de remoção da imagem do banco de imagens utilizado no RDO. Este processo trará a imagem novamente para o banco de imagens sem vínculo com o RDO, onde a imagem pode ser deletada definitivamente do banco de imagens, tal qual o processo inicial. Com o banco de imagens do dia selecionado formado, o usuário pode transpor estas imagens para uso no relatório diário a ser impresso. Devido ao espaço disponível no formulário impresso do diário ser pré-definido, um limite de 8 imagens é imposto a este procedimento. Caso exista mais de 8 imagens no banco de imagens, marque as mais relevantes para servir de referência das tarefas descritas no dia. Em seguida, acione o botão de transferência e aguarde a finalização do processo. Após a transferência, caso queira trocar alguma das imagens transpostas, marque a imagem e clique no botão de remoção do vínculo com o RDO. Apenas as imagens que fazem parte do vínculo com o RDO serão impressas no formulário do relatório diário. A impressão do relatório diário de obra é simples e rápida, tendo como impedimentos de impressão erros de pontos diários e ausência de descritivo das tarefas do dia e do clima. Se uma destas circunstâncias ocorrer, nada será impresso até que se resolva o problema. Existindo erro nos pontos, a grade de resumo de horas diárias, na coluna Pontos, mostrará a quantidade de erros existentes. Se o usuário passar o mouse sobre a coluna onde existe o erro, uma mensagem informando a natureza dos erros será apresentada. Caso tente fazer a impressão do RDO com os erros existindo, uma mensagem a respeito do problema será apresentada, solicitando a correção do problema antes da geração do RDO. Para sanar o problema, é necessário acionar a função de pontos diários dentro do módulo controle de pontos, selecionar o dia onde existe o erro, analisar a causa do problema e proceder com a alteração adequada. Solucionados os erros de pontos, retornando ao módulo de RDO, selecione o dia e a grade não mais mostrará o erro que impedia a impressão do RDO. Eliminando as ocorrências que impeçam a impressão, basta acionar o botão de impressão para ver a apresentação do relatório em uma nova guia do navegador. A visualização do RDO é virtual, não sendo salvo de forma automática pelo sistema. Para salvar uma cópia da impressão, clique no botão de download padrão do navegador para esse tipo de visualização e informe em que pasta deseja salvar uma cópia do arquivo.
Se desejar imprimir, da mesma forma, clique no botão padrão do navegador e selecione a impressora para a saída em papel do relatório. O sistema possui a função de envio do RDO por e-mail, que automatiza alguns detalhes desta tarefa. Ao selecionar o dia do RDO desejado, a função de e-mail mostra informações sobre esta escolha, preenchendo os campos que identificam o RDO de forma automática. O assunto e o conteúdo do e-mail são previamente preenchidos para facilitar esta tarefa. O usuário também tem os campos de destinatário e com cópia para informar os e-mails de todos aqueles que devem receber uma cópia do RDO. Caso exista vários e-mails a serem inseridos nos campos, a regra de preenchimento é que eles sejam separados por uma vírgula. Esta cópia será anexada ao e-mail automaticamente, não sendo necessário qualquer ação do usuário para este fim. Ao enviar o e-mail, no encerramento da tarefa, a mensagem de sucesso de envio será apresentada.